na CPI da Covid-19, que, olha, está começando a rodar em torno do mesmo eixo, né? Começa já a não sair do lugar a CPI. Vamos ver quais serão os próximos passos, mas ultimamente novidade mesmo nada. O que a gente tem tido são essas cenas aqui que mostram muito sobre como é Brasília, né? Muito bem. Vamos nessa? Bora! O Jornal Gente de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a todos pela audiência, pela companhia, pelas mensagens. Você continua conosco no Dial, nas nossas redes sociais e no YouTube a partir de... Rede Bandeirantes de Rádio. 1170 kHz. Bandeirantes AM. De segunda a sábado, Brasil Urgente junto com você para dizer o que precisa ser dito. Jornalismo de opinião sem meias palavras. De segunda a sábado às 4h15 da tarde. Brasil Urgente. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá, o aplicativo é gratuito. Band Rádios, todas as rádios do Grupo Bandeirantes em qualquer lugar do mundo ao alcance da sua mão. Olá, aqui quem fala é o Carlos Batista. Convido você para assistir os Donos da Bola na tela da Band TV. De segunda a sexta, 12h30. Os gols compactos dos jogos, matérias especiais, muito esporte e debate sobre o futebol de Campinas e região, com o time de comentaristas de maior credibilidade na TV regional. Links ao vivo e convidados do estúdio. Os Donos da Bola, a origem do esporte na Band. Olá, ouvinte da Rádio Bandeirantes, aqui quem fala é Walter Sena. Eu estou aqui para convidar você para acompanhar as principais notícias do dia no Band Cidade. De segunda a sexta, às 10:07 da noite, logo depois do Datena. E você pode também participar com informações em flagrantes do seu bairro, da sua rua. Mande seu vídeo, mande sua fotografia. O WhatsApp da Band é o 19991969255. Anote aí, 991969255. Informação com credibilidade, marca registrada do Grupo Bandeirantes. Portanto, não perca o Band Cidade às 10:07 da noite. Até lá! Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Na minha opinião, O Congresso se preocupa muito. Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. 10h01. Muito bom dia para você que está na Rádio Bandeirantes de Campinas. Muito bom dia para você que também nos acompanha pelas redes sociais. Está no ar o Bastidores do Poder. Eu sou Marcos Andrade, sigo com você até às 11h30 da manhã. E comigo estão a Zezé de Lima e a Bárbara Guimarães. Bom dia, Zezé. Tudo bem com você? muito bom dia, Marcão, muito bom dia a todos. Bárbara Guimarães, bom dia para você também. Oi, gente, bom dia. Mais uma semana começando, atualização da CPI, vamos lá. Vamos que vamos, tem muita coisa para falar, lembrando que o Bastidores do Poder é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band+, com produção e apresentação de Marcos Andrade, Zezé de Lima e Bárbara Guimarães. Hoje, a Rose Guglielminetti, né, segue de férias. Na mesa de som nós temos o Leandro Renato, na Central Técnica o Gil Kleber e também na Central Técnica nós temos o Lucas Pessoa. Está no ar o Bastidores do Poder, lembrando que você manda sua mensagem, manda sua opinião pra gente pelo WhatsApp 97102-1493, 97102-1493. E a gente já começa falando sobre a CPI da pandemia. Ontem tivemos depoimento, tivemos choro na CPI da pandemia. O reverendo, né, que depor ontem, o reverendo Hamilton, ele falou em doação do Daflat, falou também que não se lembra de reuniões, pessoas, fotos e mensagens que ele recebeu, que ele trocou para falar sobre a venda, né, das vacinas, e ele também chegou a chorar. Por que ele chorou, Bárbara Guimarães? Você que acompanha todos os dias a CPI da Covid.
chorou ou fingiu que chorou, né, Marcão? Porque foi muito curiosa a sequência dele. Ele manteve durante todo o depoimento uma linha muito neutra. Ele não se irritou, ele não mudava de emoção e do nada ele fingiu ali uma cena de choro que não convenceu muitos senadores. Ele falou nesse momento, quando era questionado por um senador aliado ao governo, ele disse que se arrependia de ter aberto portas da casa dele para picaretas da Davat, pessoas que não tinham boa fé, e que o que ele queria era mesmo comprar vacinas para o Brasil. Só que isso, durante todo o depoimento, foi sendo desmentido, porque ele caía em contradição, dizia que não tinha relações com políticos algum. E aí depois fomos descobrir que na empresa dele, a Senar, tem deputados que são ocupantes de alguns postos de diretoria. Ele já teve reunião com a ministra Damares, uma foto dele com o Flávio Bolsonaro foi apresentada. Ele tinha plenos poderes para entrar no Ministério da Saúde, mandou um e-mail meio-dia e 4h30 da tarde estava dentro de uma sala negociando vacina. Era um cara que tinha essa influência muito grande dentro do governo, mas os senadores não conseguiram descobrir, por meio das falas dele, como ele tinha essa ponte, com quem que ele conversava, quem era o canal. Lembrando que esse reverendo, ele representou o governo naquela negociação entre a Davat e o Ministério da Saúde com a compra de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Uma coisa que eu achei muito interessante também, que foi trazida, e depois queria ouvir a opinião de vocês, foi a forma como essas ONGs e agências, às vezes, são usadas para lavar dinheiro, são usadas com crimes de estelionato, até porque a Senar mesmo tinha alguns pontos no site que reverenciavam a ONU, reverenciavam outras instituições, e isso não era verdade. Então, alguns senadores entenderam que aquilo era estelionato e que ele agiu de má fé para que fossem abertas portas com relação a negócios. Os senadores, né, Zezé, tentaram pressionar muito o reverendo com relação à postura de pastor. Já que ele era um pastor, um homem que levava a palavra do evangelho, ele não poderia mentir. Eu acho que isso deu uma certa abalada nele, mas ele conseguiu continuar blindando o governo, não apresentou nenhum nome. E, assim, se a CPI tem documentos por trás, esses documentos devem ser importantes, porque ontem o depoimento dele não trouxe nada de tão relevante, a não ser aquela coisa bizarra de começar o depoimento se apresentando em terceira pessoa, o que gerou, inclusive, uma confusão dos senadores, né? O senador Rogério Carvalho falou assim, mas o que está acontecendo aqui? Porque ele falava dele como se estivesse falando de outra pessoa, com um texto escrito que não fez o menor sentido. Eu achei que esse depoimento de ontem não trouxe informações relevantes, a não ser que ficou claro que ele estava mentindo, que ele tinha um passaporte ali bem forte no governo, mas a CPI não conseguiu tirar nada dele nessa terça-feira, né? Eu espero, porque o pessoal do Davat havia dito que esperava que ele dissesse a verdade lá. E se ele não dissesse, o Dominguete que disse isso, né? Ele próprio iria dizer a verdade. Bom, vamos ver então o desdobramento disso, porque os únicos que foram atacados foram o Cristiano e o Dominguete, assim, não nominalmente, mas aquele pessoal da Davat, enganado, né? Então, sei lá, eu espero que haja uma resposta e talvez essa resposta comece a dar uma ideia para a gente de quem que é esse cara que falou, segundo os dois, disse para eles que levaria eles para tomar café com Bolsonaro, né, que citou o nome da primeira-dama Michele como uma das referências na negociação para abrir portas. Faltou, não se conseguiu nada. Em relação às ONGs, Bárbara, o que a gente sabe é que tem ONG muito séria e que trabalha muito bem e que presta grandes serviços no Brasil, principalmente quando se trata de comunidades menos favorecidas, sabe? Tem ONGs que trabalham bastante nas questões ambientais, então seria da minha parte uma canalice falar mal de todas as ONGs. Mas que também muita ONG é fachada, isso inclusive foi tentado uma CPI, eu não me lembro, acho que acabou não rolando, ou rolou pela metade, aquelas CPIs que acontecem e que acabam.
né, e não se chega a nada, que são fachada, e são fachada, inclusive, de políticos. Políticos que têm um testa de ferro e que mandam, inclusive, dotações, e os caras metem a mão no dinheiro e ficam no dinheiro. Nós tivemos um caso aqui em Campinas de um político que foi, assim, não chegou a ser condenado, mas, assim, foi um esquema muito bem montado e depois desvendado. Tanto que a ONG, depois do escândalo, acabou, né? Então, e isso se diz muito em ONGs que são financiadas pelo exterior, que também que atuam principalmente na Amazônia, e ONGs de uma maneira geral. A gente tinha, por exemplo, lá em Jaguariúna, uma ONG que foi fundada pela Karina, ex-jogadora de basquete argentina, e que eu não sei o que deu a história, mas foi alvo de investigações profundas, porque recebia grana do governo federal e, segundo as primeiras denúncias, o dinheiro era desviado para outros fins. Então, muita ONG é uma pouca vergonha. E teria de ter um trabalho bem sério, eu acredito, para se separar o joio do trigo e acabar com essa mamata que garante aí muito dinheiro para pouca gente e nenhum para quem é dito que vai ser o beneficiário desse trabalho. É isso que eu acho. Até porque, Zezé, ontem o senador Alessandro Vieira perguntou para o reverendo quais projetos a ONG dele tinha colocado em prática e ele não foi capaz de dizer nenhum. Uma ONG que também recebe dinheiro do exterior, ele só falava, desconversava, que tinham projetos ainda em andamento, mas não tinha nada concreto, que se encaixa nisso que você comentou, né? Isso. Então, quer dizer, o que a gente pode ver é que a mamata de ONG é uma mamata de, assim, quando a ONG é um caminho que é possível para quem é mau caráter usar para poder se aproveitar. São todos que são mau caráter? Não, não são todos. Conheço ONGs muito, muito, muito sérias, que trabalham mesmo, né? E levam, assim, para as comunidades que elas se propõem a ajudar, uma alternativa aí, sabe, para educação, de suporte, sabe, para trabalhos, por exemplo, informática. Eu vejo muita coisa boa, mas, assim, muita picaretagem também de esquerda, de direita, de centro, de cima, de baixo, de preto, de branco, sabe? Tem a ver com... Se o cara tá mal intencionado, ele encontra ali um caminho que ele pode usar assim. É isso que eu acho. Não é, Marcão? Pesquisando aqui sobre a CPI das ONGs, né? Ela aconteceu no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e não chegou a conclusão nenhuma, não acabou o trabalho, porque estava no meio da transição, né, das legislaturas, e aí acabou não dando em nada mesmo. Não, após 3 anos, não chegou a nenhuma conclusão. E teve um relatório... O problema é que quando vai pegar alguém influente, ou quando vai mexer ali com figuras que têm trânsito, geralmente nas próprias CPIs, aí a coisa desanda, aí a coisa para, e é o que eu estou falando. O que se diz é que muito político usa do expediente ONG para poder ganhar dinheiro e encher os bolsos deles e de familiares e de amiguinhos de dinheiro. Com essa história de que o dinheiro o governo manda, pega... Aliás, acho que se é não governamental, não devia receber nenhum tostão de governo. Tem que ser tudo da sociedade civil, né? Mas geralmente recebe de governo e recebe também muito dinheiro do exterior, de igrejas e de tudo. Aí tem de tudo. E hoje, né, pessoal, a gente continua... Desculpa, Marcão, pode ir lá. Não, era isso que eu ia falar, que hoje tem outro depoimento, né, do tenente-coronel da reserva, o Marcelo Blanco, ele que foi assessor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, e ele
teria ali de um jantar, né, que teria acontecido pedido de propina de $1 por dose de vacina, que era subordinado ao Roberto Dias. Qual a expectativa para esse depoimento, Bárbara? Depoimento ainda não começou, já estão posicionados no Senado, os senadores, o depoente ainda não chegou. O Marcelo Blanco foi apontado pelo Dominguete por ser o cara que fez o anúncio da propina nesse restaurante. Teria partido dele esse pedido. E ele era subordinado, como você disse, ao Roberto Dias, que também estava no encontro. A CPI quer entender hoje se esse encontro foi mesmo marcado, agendado, ou se aquela versão que os depoentes antes do Roberto Dias vão tentar sustentar, foi uma coisa sem querer, a gente se encontrou, eles querem tentar tirar isso do Marcelo Blanco. E também querem entender de que parte do Ministério da Saúde essa propina iria beneficiar. Ia para o grupo do Dias, ia para o grupo dos militares, porque quando a gente começou nessa apuração, a gente até falava aqui no Bastidores, parecia tudo tá ligado ao Centrão. Alguns políticos que queriam se beneficiar, e a gente descobriu que também tinham militares nesse envolvimento e uma disputa entre os dois grupos estava montada no Ministério. E os senadores querem entender, esse caso da Davat iria beneficiar quem dentro do Ministério? Um acordo que não se confirmou, né? Não foi finalizado, mas estava bem adiantado, com muitas pontas soltas ainda. Marcelo Blanco não deve falar muita coisa, ele também tem um habeas corpus que o permite ficar calado em perguntas que possam comprometê-lo, mas os senadores vão tentar arrancar algumas coisas importantes dele sim, Marcão. Olha, a gente tem que lembrar que agora as últimas informações acerca desse contrato, dessas negociações, não sei se vocês viram, eu acho que está no Globo, falando que o funcionário lá do Ministério da Saúde que foi demitido, ele admitiu para a Polícia Federal que as negociações foram relâmpagos mesmo e tinham condições assim que não se via em situação nenhuma outra, né? E que isso ele admitia. Vocês chegaram a ver isso? Eu vi essa matéria, Zezé, e a CNN deu hoje o Elcio Franco comentando sobre isso também. Ele fala que havia um caráter de urgência, porque todos eram urgentes, mas a gente sabe que não foi assim, né? Esse servidor que você está falando é o Miranda, né? Não, que foi a CPI. É o Roberto Dias. O Roberto Dias, ele disse para a Polícia Federal que o processo de importação da Covaxin foi atípico. Ele reconheceu que foi atípico, porque, segundo ele, não é comum a pasta realizar pagamentos a empresas que não constam em contrato. E tinha aquela antecipação do pagamento que acabou não saindo. Precisa. Porque o irmão do deputado falou, ó, não, né? Não vou avalizar esse invoice. Então, o governo ia pagar 45 milhões a Madison, uma offshore de Singapura que não teria representante que não seria representante da vacina. E o invoice foi feito, né? Então, ele disse que esse pedido foi uma coisa muito estranha, de fato, mas não explicou para a Polícia Federal por que foi estranha. E aí a gente tem a história lá do Luiz Miranda, do irmão, né? Qual que é a história do irmão mesmo? Eu estou até meio... Essa da Precisa, que ele foi denunciar o Ministério Público, que estava sofrendo pressão do Dias para liberar esse contrato, só que ele tinha percebido irregularidades nas invoices e não ia assinar. E aí ele disse que... Aí o Luiz Miranda encontrou o Pazuello e foi dizer para o Pazuello que o negócio estava estranho lá no ministério dele. Sim. E o Pazuello teria dito para o Luiz Miranda, deputado, que isso era desde quando ele entrou lá na pasta, que sempre teve coisa estranha, e aí jogou a bucha no colo do Arthur Lira, né? Isso. Quer dizer, gente, assim... tanto em relação às 400 milhões de doses da AstraZeneca, como em relação à compra da Covaxin, tendo a Precisa como intermediária, essas duas coisas são coisas
muito estranhas, muito estranhas. Assim, a possibilidade dessas duas negociações, elas se concretizarem, eu acho que a possibilidade era mínima, por causa das personagens envolvidas. Embora da Covaxin, eu acredito que se não tivesse sido feito o escândalo que foi feito por parte do Luiz Miranda, depois falando do envolvimento do Bolsonaro, eu acho que poderia ter acontecido, dessa compra ter sido realizada e ido. Agora, da AstraZeneca, assim, sinceramente, a parte importante da AstraZeneca é saber quem é o otário, eu me refiro a isso porque é um otário, forte dentro do governo, que está no meio disso daí e que isso falta descobrir. E que topou entrar numa negociação com gente tão desqualificada, gente. Mas você acha que é otário, Zezé, ou você acha que foi aproveitador? Porque no caso da Covaxin, a gente até pode pensar que as vacinas chegariam. Havia esse pedido de propina, pagamento adiantado, offshores, mas a Precisa conseguiu articular um esquema que parecia mesmo que a Bharat traria as doses para o Brasil. No caso da AstraZeneca, é uma coisa tão absurda que as doses nem existiam. Ontem foi falado na CPI, né, que foi feito um contato com a AstraZeneca e ela disse, não, eu não tenho essas doses. Você acha que foi burrice ou você acha que foi maldade, esperteza? Eu acho que até pode ter sido, vamos ganhar sabe? Assim, mas assim, era impossível isso virar, Bárbara. Esse negócio não iria adiante de maneira nenhuma, porque esse negócio não se sustentava. Da Covaxin, a Bharat sabia da negociação, agora ela pode dizer, esse documento não fui eu que fiz, mentira, não cobraria antecipado. Mas a Bharat sabia, a Bharat estava separando as 30 milhões de doses, o que não é o fim do mundo. 30 milhões de doses é possível. É o que a gente recebe em 2 semanas da Pfizer agora. Então eu acho assim, o esquema da Bharat era mais pesado. Era mais pesado porque era um esquema que existia, enquanto que da AstraZeneca não existia. Existia só o esquema, mas não existia aonde esse esquema se sustentar, porque não tinha 400 milhões de doses de vacina. 400 milhões de doses de vacina. Olha, quando a gente olha o gigantismo, porque quando a gente está falando de 400 milhões de doses, a gente está falando de uma quantidade que vacina toda a população brasileira. Coisa que nós não conseguimos, sabe? 6 meses depois que começou a vacinação, a gente ainda não conseguiu esse número. Então, é alguém que achou que talvez pudesse livrar algum, ficar com algum, mas muito otário. Porque qualquer um, assim, olhando, eu olhando, falava, piada. A primeira coisa é você ia ligar para a AstraZeneca, cara. E o governo brasileiro tinha condição de fazer isso. O Ministério da Saúde brasileiro tinha linha direta com a AstraZeneca. Bilmanguinhos. Ô, Bilmanguinhos, é o seguinte, nós estamos aqui comprando 400 milhões de doses. A AstraZeneca vai mesmo vender isso por fora do acordo com vocês? Sabe, como que você não faz isso? Então, assim, o absurdo disso, para mim, continua sendo autoridades da República caírem no conto do vigário. Desse jeito, isso para mim é conto do vigário. Como é que pode, cara? Nesse caso no caso da AstraZeneca, né, Bárbara e Zezé, é o burro tentando ser esperto, eu acho, né? Porque ele quis dar o golpe ali, mas não tinha como. E é muito mais difícil você concluir uma transação ilegal sem ter o produto, né? Aí não tem como. É o caso já da Covaxin, é o contrário, porque tinha o produto ali e já tinha a quantidade de propina certa, né? Então, eu acho que estava numa etapa muito mais avançada da negociação, até mesmo porque
já havia ali o dinheiro destinado, né, para o pagamento dessas vacinas, e aí já tinha toda a estrutura pronta, né? Autorização da Anvisa. Olha onde que esses caras da Covaxin conseguiram chegar. Eles botaram a Anvisa para discutir uma vacina que seria aplicada aqui em condições especialíssimas. Veja onde que os caras... Então, a gente muito importante que estava atrás. Não era um Roberto Leal da vida, não era, entendeu? Era gente realmente muito importante ao ponto de conseguir pressionar a Anvisa para liberar a vacina. Então, ali o bote estava dado, sabe? Estava tudo E a propina já estava dividida, né, dentro do Ministério. Quem receberia? Ontem nós nem falamos, mas o Reis, a Folha de São Paulo deu que na quebra de sigilo lá do celular como é que chama a moça lá da Precisa? A mulher, a CEO. Emanuela? Tinha, por exemplo, antes da coisa estourar, tinha a ligação do Reis. Como assim? Gente, então, ali a coisa, eu acho que da AstraZeneca, o que vai ficar vai ser assim, vai coroar alguém da República, alguém muito importante da República, como uma das figuras mais bestas e tontas e burras que já passou ali por Brasília. Vai coroar alguém, vai dar esse título a alguém, se a CPI conseguir chegar. Agora, da Covaxin, a gente vai chegar... Covaxin mostra um modus operandi, né? Num esquema, que não é só na Covaxin, que está em andamento dentro do Ministério da Saúde, e aí pode ser o lance do transporte, lá VT-Log, né? VTC-Log. Vai colocar assim, eu acho. Esse eu acho que preocupa, a Covaxin preocupa. Os outros, eu acho que vai estar cheio de Hamilton e de Dominguete, vai ser isso só, sabe? Até porque quem se reúne num bar, né, Zezé? Num shopping, tomar um shopping, que história mal contada, que loucura. E por isso que eu fico assim, pensando que quando eu vejo assim tanta atenção dada aí pro lance da AstraZeneca, eu falo, pô, a CPI podia focar na Covaxin, parece que está tentando desviar. É na Covaxin que estão os esquemas. Mas, Zezé, eles estão muito blindados. O Maximiliano não vai à CPI. Hoje era o dia dele. O cara da Precisa. Então. Eles estão muito blindados pela PF, pelo governo. Porque tem. E a gente tem que pressionar para que a CPI vá para cima da Covaxin. Porque a Covaxin é Ciro Nogueira, a Covaxin é Ricardo Barros, a Covaxin é Arthur Lira. Elite do Centrão, né? Sim. Então, se puder, eles vão ficar ali batendo, dando tapa em gente, nos Hamiltons da vida, nos Reverendo, nos Dominguetes, nos Blanc, e não vão para cima do que realmente interessa. E esse escândalo da Covaxin, gente, eu tenho certeza que é tanta coisa que tem, que a hora que conseguirem puxar o fio da meada disso, desnudar o Ministério da Saúde, eu acho que nós vamos cair para trás de ver assim que com a Lava Jato sendo tocada, esse esquema foi um esquema que sobreviveu assim há décadas, porque não é coisa de agora só, é uma coisa que eu acho que vem desde sempre. Até porque a Global, o braço da Precisa, já tinha, né, Zezé, esse mesmo envolvimento, pediu propina, não entregou remédio, não é uma coisa recente. Então já era. Então eu olho e penso assim, ó, se a CPI puder, com os nomes que tem ali, tirando o Randolph, tirando a Alessandro Vieira, que são figuras assim que eu não tenho suspeitas sobre ele, tá? Mas outras figuras
eles vão aliviar para a Covaxin. Eu tenho medo disso, porque é o que interessa. É um medo justo. Agora, olha só, pode completar, Zezé, por favor. Agora, eu não sei o quanto de pressão também a gente pode fazer, né? Mas, às vezes eu penso, tudo isso que o Bolsonaro está fazendo em relação ao voto impresso, tudo, eu fico imaginando que pode ser um lance para desviar a mesma atenção, entendeu? É tão ridículo a forma que ele está indo para cima dessa história de voto impresso e tudo mais, e a única explicação é que é parte de uma estratégia. Ontem ele ameaçando o Barroso diretamente, né, gente? Falando que convocaria o povo para dar o último recado. É que não dá para saber até que ponto é estratégia, até que ponto é loucura, porque vindo do Bolsonaro pode ser qualquer coisa, né? Assim, ele escolhe, elege ali o inimigo da vez é o Barroso e parte para cima, e tem método, mas também eu acho que tem um pouco da loucura também. Então, eu acho assim que você escolher um inimigo fica mais fácil pro louco, sabe? Ele brigar contra o TSE é uma história. Agora, ele brigar contra o Barroso, embora o Barroso esteja uma baita caneta forte, fica mais fácil pro Bolsonaro. E é isso que tirano tende a fazer, né? É escolher um inimigo assim e aí botar todo mundo na cola dessa pessoa. Uma coisa assim que, meu Deus do céu, por que ele não escolheu o Gilmar Mendes, né? Porque, né, ele sabe. Porque ele mexe. O Gilmar Mendes. Ô, Zezé, eu tava vendo aqui a lista, né, dos ministros da Saúde para ver quais eram do Centrão. E aí tem o José Saraiva Felipe, que foi entre 2005 e 2006, que ele era do MDB. E aí depois alguém do MDB só voltou com o Marcelo Castro em 2015, em outubro de 2015, até 27 de abril de 2016. E aí depois, com um tempo vago, aproximadamente menos de um mês, né, vago o ministério, para depois assumir o Ricardo Barros, né, que teria originado aí, né, um dos principais apontados nesse esquema todo aí. Então a gente vai ter que acompanhar. Já começou o depoimento do Marcelo Blanco nesse momento, e aí não a gente espero vai nada. Também. Não espero nada, Bárbara. Que vai ficar. Não teremos grandes novidades. 10h31, a gente precisa ir para o intervalo. A Bárbara continua com a gente ou vai embora? Eu vou, pessoal. Vou acompanhar a CPI, vou para a Band e depois conto para vocês. Beijo. Beleza. Se tiver alguma coisa muito bombástica na CPI, você volta, tá bom? Tá bom, pode deixar. Beijo, bom trabalho. Beijo. Então a gente vai pro intervalo e volta já já, não sai daí. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. É como faz Dona Maria, é como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza. De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. No novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos pra nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta pra sobreviver. Até o dia 16 de agosto, toda a população de São Paulo com mais de 18 anos estará vacinada com pelo menos uma dose. Será um novo tempo para todos nós. Para saber quando vai ser a sua vez de se vacinar, acesse vacinajá.sp.gov.br. Governo do Estado de São Paulo. Trabalho e respeito por você. No novo tempo.
Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Chegou a hora de usar sua nota do Enem para entrar em uma instituição pública com o SISU. Basta acessar o site de 3 a 6 de agosto, escolher o curso de interesse e aguardar o resultado. É o governo federal, por meio do Ministério da Educação, ajudando você a realizar seu sonho. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Trânsito. Tapetão, motorista perde tempo na chegada a Teodoreto de Almeida Camargo. Buarque de Macedo, na proximidade com a Imperatriz Leopoldina, ali o motorista reduz bem a velocidade. A partir dali, são boas as condições até a Barão de Itapura. Carolina Florense não encontra dificuldades neste momento. Lubrificantes Móbil a granel, a maneira inteligente para completar ou trocar o óleo do seu veículo com muito mais economia. Acesse trocainteligente.com.br e saiba mais. Agora, notícias da hora com Juliana Caetano. Com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A combinação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca com uma segunda dose de imunizantes de RNA mensageiro, como os da Pfizer ou Moderna, fornece uma boa proteção, segundo o Instituto Estadual de Soro da Dinamarca. O estudo, com mais de 144 mil pessoas, mostrou que 14 dias após um programa de vacinação combinado, o risco de infecção com o SARS-CoV-2 é reduzido em 88% em comparação com indivíduos não vacinados. Essa é uma alta eficácia, comparável à taxa de eficácia de 90% de 2 doses da vacina Pfizer, confirmada em outro estudo dinamarquês. No Brasil, o imunizante da AstraZeneca só não é recomendado para grupos específicos, como gestantes. A restrição foi adotada depois da morte de uma grávida no Rio de Janeiro, que havia recebido uma dose da farmacêutica no dia anterior. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Horas e 36 minutos, estamos de volta com o Bastidores do Poder e você manda sua mensagem pra gente pelo WhatsApp 97102-1493, 97102-1493, pode mandar aí sua opinião pra gente. Trazer uma boa notícia, né, que é o estado de saúde do vereador professor Alberto. Ele deixou a UTI, ele que está tentando aí lutar contra, né, as consequências da Covid-19 e conseguiu agora sair da UTI. Uma boa notícia, desejo as melhoras ao vereador professor Alberto. Zezé de Lima. Tá aí, Zezé? Aí, apareceu o Zezé. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma entrevista para falar sobre agricultura, agropecuária, mas enquanto o nosso entrevistado não chega, vamos falar sobre o novo Código Eleitoral, Zezé, que a Câmara pode votar hoje. Esse novo relatório aí, o texto é um resultado do debate de um grupo que é liderado pela deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, e redigido para limitação do Tribunal Superior Eleitoral. Zezé, de que maneira seria limitado esse trabalho, essa ação, né, do TSE? Então, Marcão, assim, eu acho que uma coisa que a gente sabe é que o Código Eleitoral, ele é um código, assim, que, puxa, para gente que trabalha, assim, como jornalista, a gente vê o quão difícil é cobrir até as eleições em função do tanto de amarra que é imposta pelo Código Eleitoral. Assim, a gente morre de medo, sabe? De repente, começa assim a eleição, as pessoas já falam: ai, meu Deus do céu, né? A gente já tem reunião com o departamento jurídico, com todo mundo, falando: olha,
porque agora isso não pode, mas isso pode, não sei, e aí tem as cartilhas. Bom, nós sabemos. Então, eu não tenho grandes elogios aí para esse Código Eleitoral, não. Mas quem está acompanhando esse projeto aí que foi relatado por essa deputada do PP, diz que o código ele é muito ruim, porque ele traz assim mudanças. Primeiro, ele censura pesquisa, tá? A última pesquisa que pode ser publicada é a pesquisa da antevéspera da eleição, segundo a deputada, segundo a relatora, porque as pesquisas seguintes são pesquisas que podem influenciar na decisão do eleitor. Então, na antevéspera, tipo sexta-feira, última pesquisa, e aí sábado não tem pesquisa nenhuma, domingo muito menos. Transforma hoje, né, ações aí consideradas crime em outras modalidades aí de infração, tipo boca de urna, tantinho. Sem contar que autoriza... Nossa, que barulho é esse, gente? Acho que foi uma moto que passou aqui, Zezé. Tá. Sem contar que autoriza aí os partidos a eles próprios contratarem consultorias para verem as prestações de conta, né? Então, flexibiliza o uso do fundo eleitoral, flexibiliza a fiscalização, uma série de coisas. Mexe com a questão do financiamento das cotas, né, para mulheres e para negros, não impõe mais impõe um mínimo, mas permite que o cara que vai usar esse mínimo ele possa ceder para outro candidato, né? Esse é um outro ponto. Enfim, são várias coisas assim que as pessoas estão apontando e dizendo que vai virar uma bagunça. Agora, e sem contar que permite que, por exemplo, hoje os crimes prescrevem em 5 anos, os crimes eleitorais, né? Então, reduz esse tempo para 2 anos. Bom, assim, eu acho que nós vamos ter que pegar alguém que possa analisar para a gente isso daí de uma perspectiva sem muita paixão, para ver o que se perde e o que se ganha com esse código eleitoral que, como você disse, está para ser votado. Assim, eu acho que quando é o Centrão, quando o Arthur Lira está doidinho para botar em votação, isso daí já me deixa um pouco... Não é boa coisa, né? Eu falo, nós estamos perdendo, porque eu nunca tenho a sensação de que a população brasileira vai ganhar alguma coisa quando esses caras mostram um interesse muito grande em tocar o assunto para frente, entendeu? Mas, uma coisa eu não posso negar. A gente tem hoje situações assim que são uma loucura. Raramente a gente vê algum político punido de verdade, sabe? Porque a coisa se arrasta, né? A justiça não dá conta, ela cria assim, o código criou leis, depois vem a justiça eleitoral e cria outras normas que tornam praticamente impossível realizar uma fiscalização eficiente. Não é eficiente. Mas se vai cair o tempo de prescrição, é isso? Cairia de 5 para 2 anos. Aí não vai facilitar essa impunidade? Então, facilita, mas hoje, quanto você já viu, assim, caçado, sabe, depois que assuma? Quase, sabe? Lá em Paulínia só, né? Que a gente teve. Que a gente teve, acho que em Leme também, Araras, até teve eleição, mas quer dizer,
a gente sabe que a lei eleitoral ela é uma lei que ela é bonita no papel, mas levar essa lei assim, a ação, a gente sabe que não rola muito. Mas, assim, de uma maneira geral, eu vi uma matéria da Folha, assim, falando muito mal sobre esse novo Código Eleitoral. Vi, então, todo mundo que eu vi analisando achou que ia afrouxar demais. Mais ou menos a coisa que foi feita, como lá em relação aos crimes de colarinho branco, projeto também que foi votado na Câmara e que está no Senado agora, e que tornou difícil você punir alguém por crime de colarinho branco, né, político. Então, assim, mas não dá para eu te falar com a assertividade que eu costumo falar sobre qualquer coisa em relação a esse projeto, porque eu teria que confiar na análise de outras pessoas e todas elas falando contra. Não é possível, tem que ter alguma vantagem, porque quando eu olho, é isso que eu te falei, eu não vejo o Código Eleitoral atual sendo um código que funciona, porque o que eu queria ver de punição, o que eu queria ver acontecendo, eu não vejo com esse código aí vigendo, entendeu? Eu li uma crítica a respeito dessa questão da divulgação das pesquisas, né? Que não poderia mais a partir da sexta-feira, né? Antes da eleição, já não poderia mais divulgar. E que essa mudança, ela poderia diminuir o efeito manada das eleições. Que aí a pessoa vê na última pesquisa quem está em primeiro, está meio indeciso, vou votar em quem vai ganhar. Que a gente sabe que é um fenômeno que acaba existindo sim, né? Esse efeito manada. Então, que essa divulgação, essa proibição de divulgação a partir de uns 3 dias antes, poderia diminuir esse efeito manada. Não sei, porque eu acho que a pessoa pode pegar a outra pesquisa, a última a ser divulgada, e ter o mesmo comportamento de manada, né? Eu não acho que seria tão determinante assim. Eu penso assim, olha, Mar, a gente... é uma coisa que se discute, que dizem que pode... Eu não vejo nenhum país democrático fazendo uma coisa dessa, entendeu? Aí eu me espelho muito por outras democracias, assim, não tem esse tipo de limitação. Agora, eu não sei se no caso do brasileiro é um povo tão influenciável assim, sabe? Realmente não sei, Marcos, não sei. Assim, mas nenhum tipo de coisa assim, olha, não pode, sem provar direitinho por que não pode, eu acho que seja válida, entendeu? Então, esse negócio da pesquisa, assim... Aí eu fiquei vendo, né, o UOL, assim, muita gente falou mal, a Folha também, a pegada que a matéria trouxe é uma pegada muito crítica, mas eu penso, mas eles têm a Datafolha também, entendeu? Então não vale. Eu tenho que ouvir de alguém que não tenha interesse nenhum nisso, né? Não estou falando que eles estão defendendo o naco deles, não é isso que eu estou falando, mas eu quero alguém que não esteja ligado a um instituto de pesquisa, né? Não dá para falar em imparcialidade, né? Porque tem ali um objeto ali. Ô, Zezé, e em relação a crimes cometidos pela internet na campanha eleitoral, esse código mudaria alguma coisa? Porque a minha grande preocupação hoje é em relação a isso. É as fake news, que é o que define a eleição hoje. São as correntes no WhatsApp, essa divulgação maciça de fake news, essas teorias conspiratórias que também acontecem numa velocidade extremamente grande, né, nas redes sociais, principalmente nos aplicativos de mensagens, como o WhatsApp e o Telegram, que ainda é pior ainda a situação, porque eu acho que no Brasil não tem
nenhum tipo de controle. As pessoas nem sabem o que está acontecendo no Telegram. Então, o negócio é o seguinte, tipifica a fake news como uma outra coisa. Exige que as mídias sociais, anteriormente aí ao início do processo eleitoral, expliquem quais são as regras que elas vão adotar para considerar um post, né, alguma colocação aí, uma coisa que vai contra as regras dessa mídia social. E com base nisso que foi colocado anteriormente, a mídia social vai poder tirar do ar o que estiver ferindo aqueles conceitos, aqueles princípios, tá? Mas só no caso que tiver sido explicitado. Certo. E aí, se deixar, é a própria mídia social que vai ser penalizada com multa, com um monte de outras coisas. Muda bastante. Muda bastante. Então. Que esse debate é muito necessário, né, para a gente fazer nesse momento em relação ao uso das redes sociais nas campanhas eleitorais. E hoje é praticamente a maior ferramenta, né, que nós temos. Ô, Zezé, vamos mudar um pouquinho. Você se preocupa, né, bastante com isso, né, Marco? Porque é uma coisa que não tem muito controle, assim, né? E é uma coisa que é impressionante como move as pessoas, né? E como mexe com... Até é um aspecto meio sentimental das pessoas, né? Porque uma coisa... Ela recebe a notícia falsa de alguma pessoa que ela confia, que ela gosta, e essa pessoa está encaminhando ali porque acredita, porque quer ajudar. Então, tem essa questão até afetiva também, né? Nessa troca de mensagens falsas, e por isso que eu acho que é tão preocupante assim. Agora são 10 horas e 51 minutos. Ô, Zezé, teve a convocação, né, do ministro Braga Neto para explicar aquela suposta fala, aquela suposta ameaça à às eleições de 2022, e agora que foi revelado pelo jornal O Estado de São Paulo, e agora ele vai ter que se explicar na Câmara, Zezé. Então, a Câmara convocou o general Braga Neto. Assim, eu não vejo grandes coisas acontecendo acerca desse episódio, não. Que é um episódio que mais ou menos ficou aí colocado, como ele falou para alguém, e aí teria sido, a última matéria que eu vi acerca disso, que teria sido o próprio Ciro Nogueira que passou essa informação para o jornal Estado de São Paulo, tá? Então, eu acho que é só mais... O momento é interessante da chamada dele, porque é um momento que a gente já vê outras coisas, outros movimentos acontecendo nesse sentido de se querer botar um limite para o presidente Bolsonaro e para todos os asseclas dele que estão aí falando essas besteiras juntos acerca de voto impresso. Então, é esse ponto que eu valorizo. Que vai resultar em alguma coisa, não sei, eu acho que não. Acho que não. Vai ser uma besteirinha. Mas se soma, por exemplo, a esses 2 pedidos de investigação feitos pelo TSE, né? Um para investigar a questão das colocações contrárias às eleições, ao voto, à urna eletrônica, de ficar apontando fraude onde não existiu, e a outra investigação aí criminal mesmo, que é do presidente divulgando fake news. E aí tem mais essa coisa do Braga Neto ser convocado pelo Legislativo, né, outro poder da República, para explicar que história é essa de não ter eleição. De onde que ele tira isso? De onde que ele tira o suporte que ele tem que ter para dizer que não vai ter eleição? Porque ele, Braga Neto, ele não é nada, né?
Então, ele, para ser alguma coisa, ele precisa de algum suporte. E esse suporte está vindo de onde? Né? E a importância disso, eu acho que se fosse o ministro Damares Alves, todo mundo daria de ombro. Mas a importância disso é porque o cara é ministro da Defesa, teve aquele precedente de mandarem aí para o Omar Aziz uma carta, né, uma nota repudiando a fala do Omar Aziz, assinada pelo Exército, pela Marinha e pela Aeronáutica. Então, eu acho que é um negócio assim para dar uma constrangida nele. Eu tive essa sensação. E eu acho que é necessário isso, sim. Acho que ele tem que, sabe, pagar pelo menos para... É mais para o próprio Congresso falar, né? Não, a gente não ficou calado nessa história, a gente se movimentou um pouquinho. Então, acho que é mais para isso mesmo. Porque realmente, né, foi uma situação... A gente está vivendo uma situação muito grave. Essas ameaças, né, à democracia que estão acontecendo são realmente muito graves. E um que sempre ameaça a democracia também, que... Quer dizer, agora ameaça, né? Porque já mamou em todos os governos praticamente que passaram por aí, que é o glorioso Roberto Jefferson, presidente do PTB, que foi da tropa de choque do Collor, esteve no mensalão e agora ele é praticamente o líder armado da tropa bolsonarista, porque ele vive aparecendo, tirando foto com metralhadora na mão, com arma na mão, falando sobre, né, tentando ali falar, vamos à luta, com a arma na mão e tal. E aí ele apareceu, o general Ramos tirou uma foto com ele agora, publicou nas redes sociais ontem, né? É impressionante, né, Zezé? Não era contra a corrupção? Como vai tirar foto com um cara que estava no mensalão, que foi um dos principais nomes do mensalão, um cara que estava com o Collor, um cara que eu não sei como tem umas figuras, como o Roberto Jefferson, que eu não sei como eles conseguem se manter na política por tantos anos, tão influentes, e sendo que a gente sabe, né? São camaleões. Eles mudam de discurso, mudam tudo, assim, até de aspecto, de acordo com o interesse deles. É uma loucura, assim. Mas eu acho, Marcão, esse Roberto Jefferson, eu acho que ele, as pessoas veem ele como uma piada, sinceramente. Agora, diferentemente do nosso presidente, que esse eu acho que é um perigo, porque ele consegue influenciar muita gente. Agora, em relação... Mas eu acho que o recado para o Bolsonaro está dado, né? Então, para mim, era muito importante que fosse dado para ele um recado das nossas instituições. Se a gente tem instituições fortes, eu acho que era necessário que essas instituições dessem um recado, e o recado foi dado. Eu acho que vai parar? Acho que não, porque menos de 24 horas depois, ontem, ele já foi de novo, ele bateu de novo. Mas eu espero que o próprio TSE e o... Né, no caso, o TSE, que esteja aí preparado para dar celeridade nas coisas, para poder mostrar para ele que não está brincando. Porque se ele tiver um senso de que é só retórica, só falaram isso para intimidar, eu acho que aí é um perigo ele ir com mais sede ao porte, sabe? Embora, na verdade, assim, se rolar tudo isso e a candidatura desse homem for cassada por causa dessas besteiras que ele fala, por causa desse enfrentamento à Constituição Federal, e disso eu tenho certeza, não é por nenhum outro motivo além desse enfrentamento, aí nós vamos ter ele se vitimizando, né? O cara que o esquema conseguiu, ele vai consolidar o discurso dele. O esquema conseguiu me derrubar. É duro demais, sabe?
10 horas e 58 minutos, a gente precisa ir para mais um intervalo. Você manda sua mensagem para a gente pelo 971021493. E aí, quando eu falo, né, das fake news, tem aqui o Roberto Rocha que está mandando mensagem para a gente. Aí ele fala, Zezé, e Passadina? Ele quer que... Meu, Passadina aconteceu já há tanto tempo. A Zezé já falou tanto disso aqui nesse programa. Nesse programa não, no Jornal Gente, ainda na época que era das 8 às 10 da manhã. Já falou tanto. Esse assunto já foi esgotado, já passou, já ficou lá no passado, já tem anos que aconteceu. Tem outras coisas acontecendo, outras coisas tão ou mais graves acontecendo. E aí ele manda aqui sempre falando, a TV não sei o que apresentou um vídeo hoje pela manhã e logo em seguida o Congresso e Senado ligaram para a TV intimando sobre a ameaça que retirassem dos demais telejornais e já foi retirado do YouTube também. Meu Deus, se foi retirado do YouTube, como que você tá mandando esse vídeo pra gente, criatura? Se foi retirado do YouTube, você não ia estar mandando esse vídeo pra gente? Olha, e mais um monte de mentira que ele mandou, um monte de fake news. Vamos ficar esperto, pessoal, vamos ficar esperto com o que você recebe no WhatsApp. Vai lá no Google, joga as palavrinhas-chave pra ver se é verdade isso que você tá recebendo aí ou não. Não vai levar mais de um minuto, não, para você fazer uma pesquisa e saber se a coisa é séria ou não. 10h59, a gente vai para o intervalo e volta já, não saia daí. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Para nós da Sanasa, a vida está sempre em primeiro lugar. Por isso, em tempos de pandemia, estamos agilizando os atendimentos online. Antes de ir até uma das 10 agências de atendimento, acesse o site sanasa.com.br/agendamento e agende o seu horário. Lembre-se, o agendamento é obrigatório e necessário para evitar aglomerações. Agendamento digital Sanasa. Toda hora é hora para combater a Covid-19. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor transmissão de futebol e a equipe esportiva de maior audiência do interior. Narração com emoção, comentários com credibilidade, um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Algumas escolas vão começar a retomar as aulas presenciais. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia de orientações para retorno seguro às aulas nas escolas de educação básica. Secretários, diretores, professores, pais e responsáveis, baixem o guia em gov.br/MEC e ajudem a dar mais segurança aos estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Trânsito. Pela Barão de Itapura tem boas condições em toda a sua extensão. O motorista não perde tempo até a chegada à Lagoa do Taquaral. Avenida Heitor Penteado, o motorista também encontra boas condições. Quem ama tranquilidade escolhe produtos da Tigre, que garantem confiança e qualidade na hora de construir ou reformar. Por isso, há 80 anos, quem ama tranquilidade, ama a Tigre. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E a cidade de Nova York vai agora exigir prova de vacinação para entrar em todos os restaurantes, academias de ginástica e locais de entretenimento interno, anunciou o prefeito Bill de Blasio. Ele falou o seguinte, abre aspas, se você não for vacinado, infelizmente não poderá participar de muitas coisas, disse ele. Países da Europa implementaram medidas e incentivos semelhantes para tentar vacinar as pessoas. A mudança de Nova York ocorre no momento em que a onda do Covid-19, alimentada pela variante Delta e baixas taxas de vacinação, está enviando os Estados Unidos para trás na pandemia, com hospitalizações atingindo os níveis de inverno. Os casos de Covid-19 em crianças e adolescentes aumentaram 84% em uma semana, informou a Academia Americana de Pediatria. A variante Delta também está causando estragos na China e em toda a África. A China está lutando
lutando contra seu pior surto em meses, introduzindo restrições a viagens em massa, enquanto as mortes na África aumentaram 80% em um mês. E o governador democrata de Nova York, Andrew Cuomo, assediou sexualmente 11 mulheres e criou um ambiente de trabalho hostil para elas, disse um relatório divulgado pelo Procurador-Geral do Estado. Os investigadores disseram que encontraram um padrão de comportamento inapropriado de Cuomo, que incluía tanto toque indesejado quanto comentários de natureza sugestiva e sexual. O presidente Biden disse que Cuomo deveria renunciar. Os legisladores estaduais de ambos os partidos condenaram veemente a conduta dele, com a investigação levando a novos pedidos de impeachment. Cuomo nega as acusações e não se mostra disposto a renunciar por causa delas. Inclusive, ele falou o seguinte, abre aspas, quero que saiba diretamente por mim que nunca toquei em ninguém de forma inadequada e fiz avanços sexuais inadequados. Você ouviu News Drops, aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. 11h04, estamos de volta com o Bastidores do Poder e eu convido você a mais uma vez mandar a sua mensagem, a sua crítica, a sua opinião para a gente pelo WhatsApp 971021493, 971021493 e estamos em contato agora com o Henrique do Vale, diretamente de Nova York. Olá, Henrique, tudo bem com você? Tudo bem, Marcão? Tudo bem, Zezé? Grande prazer estar de volta com vocês aqui e hoje, né, dia 4 de agosto, mais uma bomba aqui em Nova York, inclusive ontem, a mídia americana falando sobre a questão do assédio sexual que o governador Andrew Cuomo está sendo até investigado. Só para você ter uma ideia, foram 179 pessoas que foram investigadas, que foram, no caso, questionadas, num total de 79 mil documentos. O fato é o seguinte, que ele está sendo acusado de ter assediado sexualmente 11 mulheres e criando um ambiente de trabalho extremamente hostil. Em resposta, ontem, inclusive, eu tive a chance de acompanhar a própria declaração do governador frente às câmeras e ele, inclusive, mostrou que durante toda a vida política dele, ele sempre tratou as pessoas da mesma forma. É um cara italiano, e como a gente que é brasileiro gosta realmente de abraçar as pessoas, e ele mostrou que durante todo esse período, né, que ele está na política, ele sempre tratou as pessoas da mesma forma, abraçando jovens, abraçando mulheres, homens, idosos, novos, enfim. E é o mesmo tipo de comportamento que ele teve com as pessoas que trabalham com ele no dia a dia. Porém, é uma questão, acredito, até de cultura, né? Sendo que as pessoas que não gostam desse tipo de tratamento acham que, na verdade, é uma espécie de assédio sexual. O próprio presidente Joe Biden, analisando a questão desse relatório, que foi, inclusive, mostrado para a mídia americana ontem, veio à tona, inclusive, dizendo até que seria melhor que o próprio governador Andrew Cuomo deixasse o seu cargo. A gente, com certeza, vai ter um julgamento nessa história toda, tem muita coisa acontecendo por aqui e pega realmente o governador numa questão assim difícil, justamente porque a gente está vendo um aumento dos casos de Covid aqui nos Estados Unidos, com 93% aí dos casos sendo relacionados à variante Delta. Inclusive o próprio estado, a própria cidade de Nova York, que foi determinada a que as pessoas carreguem na carteira, exatamente isso, carreguem na carteira a carteirinha que já foi vacinado, porque caso contrário, as pessoas não vão poder entrar nos restaurantes, academias, shows em lugares fechados, ou seja, as pessoas que não forem vacinadas não vão poder participar da vida social da cidade. Ou seja, é mais uma pedra aí no sapato do governador Andrew Cuomo, mas, como eu disse, a gente vai ter que aguardar aí algumas semanas, porque com certeza haverá um julgamento, se no caso ele resolver deixar o governo, mas acredito que isso não vai acontecer. Zezé? Ô Henrique, bom, e como é que está
a posição do morador do estado de Nova York em relação a essa história do Andrew Cuomo? Bom, como ele é um governador democrata, popular, né? Os democratas que, no caso, votaram nele, é aquela história. Acredita que esse tipo de assédio sexual realmente não houve. Já os republicanos acreditam que ele tem um pouquinho de culpa nessa história toda. Então, a gente vê uma divisão muito grande por aqui, mas a pressão em cima do governador é extrema. Então, eu acredito que não será surpresa se, no caso, o próprio governador Andrew Cuomo resolver deixar o cargo. Mas, como eu disse, tem muito chão pela frente ainda. Foram 179 pessoas que foram entrevistadas, muitos documentos, e a maioria das pessoas que foram entrevistadas, no caso, disse que no caso, não poderia seguir essa linha, né, desse raciocínio dele, justamente porque é uma pessoa que sempre tratou as pessoas da mesma forma, abraçando, beijando, aquela coisa toda. Então, assim, existe uma divisão muito grande, principalmente com as pessoas que vivem aqui na cidade, onde ele é muito bem visto. Ô, Henrique. Ele é popular, né, Henrique? Desculpa, Marcão. Não, ele é um cara muito popular, e até o próprio irmão dele, que é o Chris Cuomo, que trabalha como âncora da CNN, foi até mencionado nesse tipo de relatório. Então, a gente está esperando ver realmente o que vem pela frente, porque, de uma certa forma, ele foi uma pessoa extremamente dinâmica no combate ao Covid aqui no estado. Então, dessa forma, ele é uma pessoa extremamente, assim, popular. Então, as pessoas ficam, assim, questionando se realmente isso que aconteceu é realmente verdade. Ô, Henrique, o próprio Biden, ele tinha também umas denúncias de assédio, né? De abraçar muito as funcionárias. Em que pé ficou isso? Como acabou essa história? Essa história, na verdade, é como eu falo, né? A gente está acostumado, nós, a abraçar e ter um tipo de comportamento assim mais carinhoso com as pessoas. E o próprio presidente Biden, de uma certa forma, foi obrigado a pedir desculpas se ele tivesse ofendido essas pessoas que, no caso, ele havia até tratado de uma forma mais carinhosa, vamos dizer assim, entre aspas, né? Mas a coisa acabou passando batido e tá tudo normal agora, né? E eu acredito que a questão com com o governador Andrew Cuomo vai ser um pouco mais difícil, né? Justamente porque existe uma pressão muito grande do lado republicano, né? Para retirá-lo do governo. Agora, como eu disse, a gente vai ter que esperar, mas se você me perguntar pessoalmente o que eu acho que existe um pouco de exagero nessa história toda. É um cara, como eu disse, com raízes italianas. Você sabe que o italiano sempre adora abraçar, beijar, aquela coisa toda. E segundo as informações que a gente viu ontem no depoimento dele, mostram imagens lá do passado, ele tendo o mesmo tipo de comportamento durante anos. Então, a gente observando o tipo de comportamento que ele tem e sempre teve, é difícil da gente poder concluir que ele teve alguma intenção extra com relação a essas 11 pessoas, essas 11 mulheres que vieram agora à tona dizendo que houve aí um assédio sexual por parte do governador. Marcão. Assim, Ô, Henrique, pode falar, Zé. Vai lá, Marcão. Não, porque agora é que 11 denúncias aí já, né, a gente fica mais, coloca uma atenção maior em cima disso. Eu queria mudar de assunto, Henrique, com você, até por isso que, Zezé, só tem mais alguma coisa sobre esse assunto? Então, eu ia lembrar que depois do Me Too, né, do movimento Me Too, assim, essas coisas foram tomando uma proporção, assim, que, pelo amor de Deus, né? Não se pode fazer mais nada, Zezé. Eu não encostaria em ninguém, eu mudaria completamente meu comportamento se eu fosse homem, porque, assim, por tudo que já fizeram realmente, por tudo que os Weinstein fizeram, que a gente viu e que fez, sabe, vão pagar por esses caras que extrapolaram tudo que poderiam extrapolar. Então, larga a mão de ser carinhoso, sabe? Tem que ser politicamente correto agora, a gente não pode mostrar nenhum tipo de afeição, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala, tudo assim, a gente tem que ficar numa questão assim, parece que a gente está dentro de um vidro
E a gente tem que tomar extremamente cuidado com tudo que a gente fala, tanto na mídia quanto pessoal, tudo. A gente tem que tomar muito cuidado. Tanto é que aqui, Zezé, só para você ter uma ideia, nós brasileiros, né, sempre temos aquela questão de abraçar, de falar, de dar um elogio, inclusive até quando as filhas das minhas, as amigas das minhas filhas vêm na minha casa, eu agora fui obrigado a mudar o comportamento meu com elas. Porque eu não posso mais abraçar, eu não posso ter que cumprimentar de longe, porque você não sabe, de repente vai dizer... Como que vai interpretar, né? Eu abracei a menina, quer dizer... Então, assim, é uma questão, eu acho que muito triste, né? Porque a gente deixa de poder ser o que a gente é com medo de qualquer tipo de processo legal, pelo fato de hoje estar tudo assim no extremo, na minha opinião. Eu imagino, e é isso mesmo, Henrique, porque não dá, cara, não dá para se arriscar, não. Tem um amigo meu que ele sempre chegava cumprimentando as pessoas, ele só dá uns tapinhas assim, no ombro, é o máximo de cumprimento. Um pequeno mimo. Não, e o lance é o seguinte, até a forma que você olha a pessoa. Né? De repente, a pessoa do outro lado vai... não, ele me olhou diferente. Hein? Cara, até o olhar você tem que tomar cuidado hoje em dia, porque a coisa tá indo para um extremo tão grande que é tudo razão de você tomar um processo nas costas pela forma que você se comporta, a forma que você fala, o tom da voz que você usa, tudo isso são elementos que as pessoas hoje em dia estão usando na sociedade para tirar vantagem de uma forma ou de outra, né? É uma coisa bem triste. Ô Henrique, vamos falar um pouquinho sobre o coronavírus aí nos Estados Unidos, que a gente começa a ter um aumento de casos, principalmente por causa da variante Delta e também por causa das pessoas que não tomaram a vacina. Ainda tem um grupo, né, Henrique, que é relutante em tomar vacina. Um grupo grande. Modesto, cara. Mas 49% da população, Marcão. Nossa senhora, tá muita tendo gente. sobra de vacina aqui, e a gente está vendo vários estados ainda relutantes com relação a tomarem a vacina. As pessoas acham que está no direito delas de decidirem se vão tomar ou se não vão tomar. O fato é o seguinte, que as pessoas que estão sendo levadas aos hospitais, na Flórida, só para você ter uma ideia, os hospitais estão não mais recebendo as pessoas nos hospitais se elas não estiverem em estado grave. Ou seja, por quê? Porque as pessoas na Flórida é um dos estados que resolveram que não devem tomar vacina. Os casos do Covid naquele estado estão crescendo, além de outros, como, por exemplo, Louisiana, Arkansas, Texas, enfim. E, por causa disso, a gente está vendo um aumento muito grande desses casos do Covid e as pessoas parecem que não entendem que você não tomando a vacina, a chance sua de acabar num hospital é muito maior. Existem hoje, inclusive, casos de pessoas que tomaram a vacina e que pegaram o Covid. Só que é o seguinte, essas pessoas que pegaram o Covid depois da segunda dose da vacina, isso pode realmente acontecer, mas elas não ficam numa situação extremamente grave e não precisam ir aos hospitais. Isso que as pessoas não estão entendendo, né? Tanto é, como eu mencionei logo no início da nossa conversa, a Nova York determinou que agora as pessoas que quiserem fazer qualquer tipo de atividade social, vai querer jantar num restaurante ou vai querer assistir um show ao vivo, né, dentro de uma arena, vai ter que ter a carteirinha da vacinação na carteira. Não mostrou, não entra. Isso deveria ser tomada, esse tipo de decisão deveria ser tomada praticamente no país inteiro. E aí é o seguinte, as pessoas que resolverem não tomar a vacina, elas vão começar a sentir que a coisa realmente é complicada para o lado deles. E tem outra questão muito importante, que é com relação à volta da economia. Se a gente pegar mais um problema de ter que fechar o comércio por causa dessa crescente onda, dessa variante que realmente está causando muito problema e causando muita ansiedade aqui no país, a gente não vai poder fechar o país como fechou anteriormente. Só para você ter uma ideia, existem pessoas que não estão conseguindo pagar o aluguel.
Só que o CDC, o Centro de Controle de Doenças, resolveu abraçar o presidente Joe Biden, e o presidente Joe Biden fez uma decisão hoje, realmente, que deixou muita gente, assim, angustiada, principalmente do lado político, de fazer com que as pessoas que ainda estão, que não tomaram a vacina, as pessoas que ainda não estão pagando os aluguéis, tá? Continuem a não pagar até o dia 3 de outubro. Por quê? Porque, na verdade, essas pessoas não querem tomar vacina, o emprego, a gente está vendo falta de funcionários aqui das empresas, o que tem de trabalho disponível para as pessoas, mas as pessoas ainda acham que não é hora de voltar ao trabalho, estão recebendo o dinheiro do governo, e agora veio com essa história de que até o dia 3 de outubro, as pessoas que vivem de aluguel e que não estão voltando ao trabalho e que não tomaram a vacina, pode continuar a pagar o aluguel. Quer dizer, é realmente uma coisa absurda que a gente vê aqui no país, tendo um excesso de vacina disponível para todo mundo tomar. E lembrando que aqui em Nova York, o governo, o Estado está oferecendo $100 para cada pessoa e tomar vacina. Quer dizer, imagina só, você recebe $100 para ir lá tomar vacina. Quer dizer, todo mundo deveria tomar vacina independente do dinheiro. É uma coisa que deveria todo mundo ter consciência e fazer com isso. É absurdo isso, realmente absurdo. Olha, eu vi que em estados tipo New England, não sei se você pode confirmar isso, onde assim você tem 70%, quase 80% da população vacinada, o número de casos é irrisório. Mas em compensação, Arkansas, onde foram vacinados aí 37%, 38% da população, esse número disparou. Mas essas estatísticas, né, esses números não são suficientes para convencer os norte-americanos a se vacinarem. Eles não se convencem com isso. É uma questão política? Você acha que é uma questão, eu sou Trump, o Trump falava que não, então eu não vou me vacinar? É isso que você... um pronunciamento político por meio da vacina? Você acha? Sem dúvida, Zezé. Eu acredito que sim, porque a maioria dessas pessoas que resolveram não tomar vacina são pessoas que vivem nos estados que, no caso, votaram para o ex-presidente Donald Trump. E a mensagem do ex-presidente foi muito clara. Durante muitos meses, ele não acreditava no problema do Covid. Então, assim, é uma questão, eu vejo uma questão política e vejo também como sendo uma questão dessas pessoas acharem que o governo está mandando neles tomar a vacina e aí tira o direito de escolha do americano. Porque o americano tem muito disso, né? Mas nós, no passado, vimos que, por exemplo, com relação a pólio, aqui no país, houve uma época que não tinha essa história de mimimi. O governo determinava que tinha que tomar vacina, todo mundo vai lá e toma vacina. Nós estamos numa pandemia. Então, quer dizer, agora, pelo direito de liberdade do americano, faz com que metade do país esteja vacinado, onde essas pessoas que foram vacinadas, estatisticamente estão mostrando que não estão indo aos hospitais, estão morrendo, enquanto que a outra metade do país está sobrecarregando os hospitais e os hospitais voltando naquele terror que a gente viu logo no início da pandemia. É um negócio que é difícil da gente acreditar, e lembrando mais uma vez que o país tem sobra de vacinas, enquanto outros países estão precisando dessas vacinas, desesperados para ter essas vacinas, e não tem essas vacinas para poder vacinar o povo. É um negócio realmente muito triste. E uma coisa, né, Henrique? Que as pessoas... Depois você completa, Zé. Uma coisa que as pessoas têm que entender, e parece que ainda tem muita relutância, é que a vacina é uma questão comunitária, né? Não é uma questão simplesmente eu não quero tomar a vacina, eu não vou tomar a vacina. Não, tem toda uma razão comunitária, né? É um pacto de civilidade você se vacinar, porque você vai estar em contato com outras pessoas. Se você não estiver vacinado, você pode acabar piorando a situação sanitária, né, da região em que você mora. E isso é uma coisa que as pessoas ainda enfrentam dificuldades. Até que no Brasil, pelo que eu tenho visto, essa rejeição à vacina é bem pequena, assim. A gente tem até as pessoas que vão ao posto de saúde, tem determinada marca de vacina que eles não querem tomar, mas aí até as prefeituras estão tomando atitudes contra isso,
mas no geral, assim, a grande maioria vai, se vacina e tranquilo. Eu acho assim, o que eu ia dizer é que a gente não pode... Bom, primeiro em relação à fala do Marcão, é que nos Estados Unidos o direito individual é uma coisa que se guarda se protege com espadas, entendeu? Então esse é o primeiro, é o básico, assim, para o norte-americano. Agora, a gente não pode esquecer também que os Estados Unidos não são o único país em que a resistência está grande. Na França também, o francês também não quer tomar vacina. Como pode, né? E aí o governo está criando também, da mesma forma agora que nos Estados Unidos, uma série de empecilhos para que ele possa fazer as mesmas coisas que quem é vacinado faz. Mas eu acho, Henrique, que sinceramente é esse caminho. Não quer tomar vacina, não toma. Mas então você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro, sabe? E delimitar o espaço onde os não vacinados podem circular. Tanto é, Zezé, uma outra coisa para a gente até finalizar aqui é o seguinte: as grandes corporações, Google, Facebook, a Apple, essas grandes networks, né? Grandes corporações, melhor dizendo, determinou nessa semana que as pessoas terão que mostrar que foram vacinadas se quiserem continuar a trabalhar para essas empresas. Então, o que acontece é o seguinte: se o governo não pode emitir uma nota ou uma lei obrigando as pessoas, é mais do que certo que as empresas que contratam as pessoas façam que essas pessoas sejam obrigadas a mostrar um certificado de que foram vacinadas, ou então toda semana mostrar um exame do Covid. Então isso já está sendo implementado, inclusive, pelo governo americano para os funcionários federais. Qualquer funcionário federal é obrigado hoje a mostrar a vacina e é obrigado, se não tomar vacina, o exame do Covid, e vai ter que fazer o exame do Covid toda semana, senão não vai trabalhar no governo. E essas empresas privadas, grandes empresas privadas, até o Walmart já determinou isso também, é aquela história: não tomou vacina? Não tem problema nenhum, pode não tomar vacina, só que aqui você não trabalha. Se quer entrar num restaurante para comer, mostrou a vacina, você entra para comer. Não mostrou a vacina, vai comer fora, vai comer em casa. Ou seja, a gente tem que ver esse tipo de movimento acontecer no país para forçar o povo a tomar isso. Não tem jeito. E eu acho que a questão principal seria, no caso dessas empresas mesmo, forçar o funcionário a tomar. É o seguinte: não tomou, vai ficar em casa. E outra coisa muito importante que eu também acho que deveria ser tomado, essa história da gente continuar a ver pelo governo americano esse cheque chegar toda semana, né, para as pessoas que não estão trabalhando. O pessoal não quer trabalhar aqui. Se você acreditar que existe um número de trabalhos disponíveis e as pessoas preferem ficar em casa porque acabam recebendo mais dinheiro do governo do que trabalhar, você não acredita. Entendeu? Então, assim, é realmente uma coisa que o governo deveria parar com essa coisa. É que eu sempre falo, né? Se tem alguém que carregue a gente, pra que eu vou ter que andar? Pra que eu vou ter que andar? Eu fico em casa, dormindo na boa, vendo televisão, Olimpíada e tal, e não preciso trabalhar. Quem que não quer um negócio desse, né? Henrique do Vale, 11 horas e 26 minutos. Valeu, Henrique. Até mais. Grande abraço. E a gente... Agora, aqui no nosso Bastidores do Poder, na reta final, a gente vai ler as participações pelo WhatsApp 971021493, 971021493. O Celso Santos, ele fala: vocês comentaram sobre fake news, eu fico assustado quando recebo essas mentiras compartilhadas por amigos com um bom grau de instrução. E quando alerto que é mentira, muitos deles não ligam e continuam disseminando a mentira. É preocupante, parece que a disseminação de mentiras é algo proposital por parte de algumas pessoas. Exato, Celso. Tem muita gente, eu fico também abismado, assim, gente com nível superior, até pós-graduados, e vão lá compartilhando as mentiras. E assim, tem umas mentiras que é muito claro que é mentira, sabe? Você tem que ter muita boa vontade para acreditar naquilo, e as pessoas acreditam. E aqui tem mais uma mensagem do Luiz Roberto Siqueira. Ele manda um vídeo sobre a Coreia do Norte. Eu não desejo isso para o Brasil,
mas parece que a imprensa esquerdista quer transformar o nosso país em uma Venezuela. Primeiro que não tem imprensa esquerdista coisa nenhuma. A outra coisa é que nenhum jornalista profissional quer que o Brasil vire uma Venezuela, nem uma Coreia do Norte. Você pode ficar muito tranquilo em relação a isso. Tem aqui mais uma mensagem a Lucila. Bom dia, estou ansiosa para tomar a segunda dose no dia 12 de agosto. Semana que vem, hein? Tá chegando, Lucila. Boa sorte para você, boa vacinação. Você tomo no dia 3 de setembro. Demora, oxi. Eu tomo dia 28 de agosto. O Tandy Negrão... na minha frente, você é terrível. Eu sou gordo. O Tandy Negrão, ele fala, eu vejo o povo falar, vai morar na Venezuela, que é socialista, e passar fome lá. Aí eu digo, viver no Zimbábue, na Libéria, que são capitalistas, lá passa fome também, temos pobreza nos dois sistemas, não só em um, mensagem do Tandy Negrão. Assim como temos também ditaduras nos dois sistemas, né? O final de telefone 8879, Vanderlei, agora poderia elogiar o povo brasileiro e criticar os americanos e os franceses. Eu falei. Os brasileiros estão indo muito bem na vacina. Graças a Deus, gente. Graças a Deus. Eu tava com medo, achei que ia ter muito louco aqui não querendo se vacinar. Ainda bem que o pessoal está consciente. Eu acho até que o Brasil já tem, né, essa tradição de vacina. Eu acho que é uma coisa mais... O Brasil, assim, essa saúde que o Brasil conquistou foi uma saúde conquistada por meio da vacina, diferentemente da Europa, né? Que a Europa conquistou isso fazendo água, esgoto, tratando dessas questões. E a gente foi por meio da vacina. Se não fossem as vacinas, meu Deus, não sei o que teria acontecido conosco. É isso, Zezé. Um beijão para você, Zezé. Até amanhã. Beijo, até amanhã, pessoal, 10 horas. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua participação. Uma ótima quarta-feira e até mais. Tchau, tchau. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. 1170 kHz. Bandeirantes AM. No novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos pra nos socorrer.